Comida na panela, criança na escola, carteira de vacinação em dia. Conquista de cidadania. Nos últimos anos, 28 milhões de brasileiros saíram da pobreza absoluta e 40 milhões entraram na classe média. É o resultado de políticas públicas intensivas para a superação da miséria. Parte desse avanço vem do maior e mais abrangente programa de transferência de renda do governo federal, o Bolsa Família, que hoje atende cerca de 15 milhões de famílias, aproximadamente um quarto da população brasileira. Em uma década de existência, há quem critique o programa por ser supostamente pouco efetivo na emancipação dos beneficiários. Mas para alguns especialistas, apesar das necessidades de aperfeiçoamento, essa é uma visão equivocada e imediatista. No longo prazo, seria inegável a efetividade do Bolsa Família para reduzir desigualdades sociais históricas e emancipar famílias extremamente vulneráveis, garantindo também que suas crianças tenham acesso à saúde e educação, que no futuro pode garantir, entre outras coisas, mais cidadania e acesso qualificado ao mercado de trabalho para as novas gerações. Fazer um balanço sobre os resultados do programa e discutir seus desafios é pensar em um país melhor e mais justo para todos. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute as transformações na vida dos beneficiários do Bolsa Família e os desafios para aperfeiçoar o maior programa de distribuição de renda do país. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 na Grande São Paulo e 93.3 na Baixada Santista. Participe desse debate pelo telefone 0 operadora 11 49 30 7356 49 30 7356. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar Carlos Kopkak, diretor do Centro de Educação, Estudos e Pesquisas. Ana Paula Bortoleto Martins, nutricionista, que fez um estudo sobre a aquisição de alimentos pelos beneficiários do Bolsa Família. Ana Maria Almeida, auxiliar de limpeza e que foi beneficiária do Bolsa Família. E André Luzzi, conselheiro da Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida e conselheiro municipal de Segurança Alimentar de São Paulo. Bem-vindos. Obrigada. Segundo estimativas do governo federal, o Bolsa Família atende atualmente cerca de 70% das famílias pobres do Brasil. Os valores pagos pelo programa variam de acordo com as características de cada família, considerando a renda mensal por pessoa, o número de crianças e adolescentes até 17 anos, gestantes e mais alguns critérios. A média oferecida hoje por família é de cerca de R$ 150. Na opinião de vocês, nessa primeira década, como esses valores modificaram a vida dessas famílias? Modificaram? Vou começar pelas damas. Ana Paula, modificaram? Bom, eu diria que sim, em relação à alimentação dos beneficiários. Eu fiz um estudo comparando famílias brasileiras de baixa renda que recebem e não recebem o benefício, usando os dados do IBGE, da pesquisa de orçamentos familiares. Essa pesquisa coleta informações sobre a compra de alimentos das famílias brasileiras. E eu selecionei, então, as famílias de baixa renda e vi que, de fato, os beneficiários do Bolsa Família gastam mais com alimentos e com alimentos, digamos assim, que oferecem uma maior diversidade e maior qualidade para a alimentação, como carnes, legumes e verduras, raízes e tubérculos, mas também açúcar e óleo, que são alimentos que fornecem energia e que fazem parte da dieta das famílias brasileiras mesmo. Eu diria que sim, houve um impacto em relação à alimentação, com certeza. Portanto, a qualidade de vida nesse campo. Ana Maria, queria te ouvir, como ex-beneficiária do programa do Bolsa Família, como foi para você? Quer dizer, para você mudou o que ter participado do Bolsa Família? Não mudou só para mim, mas tem muitas famílias que recebem o Bolsa Família e é um benefício, eu acho que é um benefício muito bom, ajuda muita família a sair da pobreza, porque, como fala, muitas famílias que não têm emprego, outra também, como fala,
você consegue manter manter mais educação na família. A criança é mais alimentada, porque você vai comprar o alimento, você vai... E manter a educação dos filhos, porque tem que Isso. estar na escola, Tem que estar na com escola. o cadastro no posto de saúde em dia, tem que estar vacinado, etc. Vacinado. A criança vai estar mais acompanhada dia a dia. A mãe vai ter mais responsabilidade. E outra, por que que existe, porque, como fala, não existia o Bolsa Família. Eu acho que foi uma oportunidade muito boa, não só para, como fala, não só para as mulheres que têm filhos, mas sim aqueles que não têm também. Um benefício muito bom. André, que balanço que você faz desses 10 anos e o que você destacaria como características positivas, emancipadoras do programa e seus efeitos? Olá, Tuto, e a todos, a todas. Essa é uma oportunidade de colocarmos um programa, que é uma estratégia de superação da fome e da miséria, no debate público. E não apenas numa discussão superficial, mas tentar aprofundar esse debate. O programa, ele incide não apenas na questão objetiva da vida das pessoas, que é a sobrevivência, mas ele restabelece um sentido simbólico também, ele renova a esperança. Dizia o Betinho na Nação da Cidadania 20 anos atrás. É necessário pensarmos o estrutural e o emergencial. Mas antes que o estrutural fique pronto, a gente tem que pensar o dia a dia daquelas pessoas. E aquele programa simboliza, na vida das pessoas, uma forma de estruturar o seu projeto de vida. Vejamos o que aconteceu recente com a informação mal deturpada na Caixa Econômica e as pessoas indo ao banco retirar o dinheiro. Aquilo opera na vida das pessoas como um grande elemento hoje que organiza a vida das pessoas, a da comunidade. O dinheiro do Bolsa Família, ele pensa também a estratégia de desenvolvimento local. Não aquece apenas aquece a economia e faz as pessoas tentarem sentir parte do processo de desenvolvimento da sociedade. Carlos, tua visão, como é que você faz uma rápida introdução a um balanço dos 10 anos do Bolsa Família? Complementando o que já os companheiros aqui, os colegas da mesa falaram, eu quero destacar um aspecto que extrapola o beneficiário direto da Bolsa Família. Quando eu penso, por exemplo, na nossa experiência, tanto na cidade de Diadema, né? Quando começou o Bolsa Família, nós colocamos algo em torno de 14 a 16 mil bolsas, num valor médio, corrigindo agora, de R$150, e isso não beneficiou só aquelas famílias que receberam, beneficiou o bairro todo, o bairro mudou, a vila muda. Porque quando você injeta esse dinheiro que não tinha dentro desse bairro, essas pessoas normalmente de baixa renda não vão gastar o seu dinheiro nos grandes shoppings, né? Vão atravessar a cidade para gastar um dinheiro desse tamanho. Ela vai comprar no comércio local, no açougue, nas imediações do lugar onde ela mora e trabalha. Da sacoleira, das pessoas que trabalham. Ou seja, você começa a modificar, né? Não só a esperança pessoal daquela família, como a Ana Maria colocou aqui, mas também a esperança das pessoas que moram no entorno, que podem começar a fazer um desenvolvimento econômico. Ou seja, isso para mim é a base, é a grande base do boom, do grande desenvolvimento econômico nesses 10 anos do Bolsa Família que nós tivemos no Brasil. E que dá origem àqueles números. Então, vocês estão falando de aspectos muito importantes, positivos, e me parecem emancipadores. E uma das críticas que se ouve comumente na grande mídia, por exemplo, sobre o Bolsa Família, é que ele teria um caráter assistencialista, geraria ali uma certa acomodação dos beneficiários, porque então não precisariam ir atrás, batalhar pelo seu trabalho, porque estariam cobertos por uma renda mínima, ainda que ela seja pequena. Isso procede? Quer dizer, o que vocês apontam me parece que não é bem isso.
Ana Maria, na tua experiência, quer dizer, você acha que o Bolsa Família te fez acomodar ou te deu um estímulo para você poder organizar a sua vida e se emancipar do ponto de vista de trabalho e renda? Deu incentivo, porque, como fala, com o Bolsa Família você tem muitas maneiras de se manter sua vida, porque, por exemplo, se você não está trabalhando, como fala, a família não está trabalhando, você recebendo o Bolsa Família, você pode fazer salgados, como fala, você pode fazer salgado, você pode fazer bolo, você pode fazer... Para vender, para fazer pra uma renda vender. adicional. Aí você vai ter além do Bolsa Família, você vai ter uma renda maior. Ou seja, vai com o dinheiro do Bolsa Família, além de comprar os alimentos para casa, dá para você retirar fazer alguma coisa para vender e ganhar um pouco mais. Isso, para você mesma. Porque quando eu recebia o Bolsa Família, eu fazia isso. Como eu não estava trabalhando, não tinha condições, porque eu sou portadora de deficiência, né? Aí eu não tinha condições de trabalhar registrada, porque eu não posso trabalhar registrada de jeito nenhum, porque eu tomo remédio controlado. Aí eu peguei fazer isso. Como eu sou líder da Pastoral da Criança, eu fazia coxinha em casa, fazia bolo, fazia meus panos de prato, fazia meus bordados e vendia. Quer dizer, usava o dinheiro do Bolsa Família para comprar esses insumos, os materiais para fazer isso e ampliar a renda familiar. Quer dizer, de certa maneira, o Bolsa Família entrou aí como um apoio, como uma espécie de financiamento para o teu próprio negócio. Foi. Para a tua atividade. É um crédito, né? Um crédito. É um crédito. Eu acho que essa questão que o André até pode falar melhor que eu, da autonomia da escolha, de você oferecer um dinheiro para aquela família, ela poder escolher a prioridade que ela vai gastar, se ela vai querer se precisar de mais alimentos naquele mês, no outro mês é com vestuário, no outro mês é com seja lá o que for necessário, ou investir num negócio. Acho que isso foi um grande salto, né, para que as políticas de melhoria da qualidade de vida da população, de fato, fizessem uma diferença, né? Que antigamente se pensava muito, né, se baseava muito em oferecer um alimento, né, pensando na questão da alimentação. Vamos distribuir leite, vamos distribuir cesta básica, vamos distribuir, né? Mas, na verdade, aquela família, na verdade, talvez não precisasse daquilo, precisava de uma outra coisa, a necessidade era com um outro tipo de... enfim, faltava alguma outra coisa que não aquilo. Gerir sua própria vida. Ela ter autonomia para escolher, né, da onde ela vai querer, de fato, é um salto muito grande. Não é uma confusão, André, você entrar, mas já aproveita e responde essa junto. Isso. Na direção do que você tinha falado, não é uma confusão dizer que atender o emergencial, que aí tem uma função de assistência, atender o emergencial não tira o caráter estruturante da política do Bolsa Família? Não, ele pode colaborar nesse processo. Com a condicionalidade que o programa tem, por exemplo, da área da saúde e da educação, faz com que o setor público, para dentro, precise se organizar. Criar estratégias nos diferentes níveis de governo, de criar ambientes favoráveis para a consolidação da assistência e da melhor forma de abordar o cidadão. O programa também cria uma outra frente, que é tentar incorporar segmentos da sociedade, muitas vezes vulneráveis, e que não eram contemplados em programas sociais. Por exemplo, catadores de material reciclados, população em situação de rua. Foi uma conquista da política de população em situação de rua reconhecer essa pessoa como uma família, ainda que individualmente. E com isso a pessoa conseguir também ser beneficiada por programa como Bolsa Família. Ou seja, ele alarga a noção de cidadania. Agora, ele é transitório. E esse é o ponto que nós temos que entender dentro desses 10 anos. Qual é o limite de existência do programa? Superado a inclusão das pessoas na maior situação de pobreza, qual é o passo seguinte? O Suplicy, a gente já conhece esse debate e precisa a gente aprofundar como implementar. Suplicy, Eduardo Suplicy. O senador, ele aponta a renda básica de cidadania, que já é uma lei constituída em 2005, só que ela não prevê essa passagem. E aí nós, enquanto sociedade, enquanto um projeto de sociedade, temos que pensar qual é o elemento, né, qual é o momento em que a gente rompe a desigualdade que está dentro da nossa sociedade e consegue proporcionar a todos o acesso à escola de forma universal e de qualidade, acesso à saúde, os demais direitos de cidadania e, com isso, não precisar mais desses programas de transferência de renda.
Eu preciso fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com esse debate. Fica com a gente. O programa de hoje fala sobre os resultados de uma década do Bolsa Família. Das 15 milhões de famílias atendidas pelo programa de transferência de renda, o Bolsa Família, cerca de 500 mil recebem o benefício desde outubro de 2003, desde quando começou o programa. Por outro lado, nesse mesmo período, mais de 1,5 milhão de famílias beneficiárias saíram espontaneamente do programa, por razões diversas, com destaque para o fato de que muitos constituíram emprego e renda próprias. Como vocês analisam esses números? Em que medida o Bolsa Família contribuiu para reparar o esgarçamento do tecido econômico e social brasileiro? A gente terminou o primeiro bloco, o Luzi já falando nessa direção, e eu queria agregar aqui alguns elementos. Por exemplo, tem umas sacadas que acho que já vem desde do IUNUS, lá o Prêmio Nobel de Economia, dizer, o beneficiário na família, o dinheiro é dado à mulher e não ao homem. Há, como Ana Maria nos contava, o convite e o compromisso dos beneficiários participarem de programas e atividades sociais no seu território, né? Aquilo que eles chamam de atividades socioeducativas. Então, os critérios do Bolsa Família, de algum modo, quer dizer, o programa articula questões tanto de valores quanto de estratégias de emancipação social, Ana Paula? Bom, eu acredito que ele estimula que exista uma articulação, mas depende de muitos outros fatores que não só o fato do programa existir, né? Como a gente estava falando até antes, não é só a questão de ter o benefício e distribuir esse benefício para as famílias. Isso necessita que exista uma rede bem articulada entre vários setores, como saúde, educação, assistência social, enfim, nas prefeituras, nos estados, para que esse efeito do Bolsa Família seja potencializado, né? Por exemplo, na saúde, a gente sabe que oferecer as condicionalidades, né, exigir as condicionalidades, podem fazer com que, ao mesmo tempo, o serviço de saúde se articule e melhorar o acesso às famílias que já eram excluídas aos serviços de saúde, excluídas enfim, por diversas razões, mas, ao mesmo tempo, sem que isso gere também uma cobrança, né, sem que isso seja visto como mais uma cobrança, que a pessoa que talvez beneficiário do Bolsa Família tenha um emprego, consiga um emprego e eventualmente está querendo sair, mas para ter que cumprir as condicionalidades ela vai ter que faltar várias vezes no emprego, né? Então, eu acho que essa rede potencializa a formação dessas redes, mas ainda é um trabalho muito, muito grande, muitas mudanças necessárias para que isso aconteça de fato. Carlos, como você vê? Estamos falando de alento, quer dizer, na medida que você... eu queria até para os nossos... Quem está acompanhando o nosso programa, né, fazer um período de reflexão sobre isso, né? Uhum. Porque quando a gente estava falando do alento, a gente estava falando também das críticas que recebe. Eu já ouvi muitas vezes isso, então, porque isso estimula a vagabundagem, porque isso desestimula aí para o trabalho, etc. Nossa experiência no bairro é exatamente o contrário. E isso é diferente de ter uma renda que não é constante. Por exemplo, uma esmola, alguma ajuda de alguma instituição. Que é pontual. Que é pontual. Ora, à medida que você sabe que no mínimo durante um ano ou mais, você vai ter aquela renda que, somada com uma possível aposentadoria de uma pessoa da família, etc., aquela renda constante, você te dá condição de dar o próximo salto. Aliás, eu ter queria mais renda que isso. Aproveitar... Isso é que ela estrutura a família, inclusive para cumprir as exigências do próprio programa. Mas eu queria aproveitar a palavra, continuar com você, porque entrou uma pergunta aqui da Gabriela Azevedo, de São Paulo, que vai nessa direção e acho que você podia nos ajudar a responder. Ela diz, ela faz um comentário e pergunta o seguinte:
esse desfalque de que falam, né, que famílias que recebem e não precisam, realmente é grande ou apenas uma pequena parcela? E o que se pode fazer com isso? Aliás, obrigado pelo elogio, Gabriela. Ela diz, ótimo programa, elogio a vocês. Há famílias que não precisam e recebem, quer dizer, há algum tipo de fraude no Bolsa Família? Isso também se lê no jornal, também se comenta. Esses números são significativos? Olha, Gabriela, na nossa experiência, pegando quase 15 mil acompanhamento de Bolsas Família, que aí eu já tinha citado o município de Diadema, pegando algumas outras programas que nós estamos fazendo, primeiro, isso é absolutamente marginal no conjunto dessas famílias todas. Porque a Bolsa Família não é o grande desfalque, não é isso, que permite. Tem um caso aqui, um outro caso ali, mas que não é significativo. A grande parte das pessoas que vão, porque procurar a Bolsa Família, se inscrever, já não é uma coisa que você faz com prazer. Você faz, mas sim por necessidade de você buscar. E mesmo o programa... Então, desculpa, mas o programa também prevê instâncias de controle e participação social. Esse é mais um ganho do programa e que deve ser fomentado, deve ser estimulado ao cidadão que é beneficiado, porque quando alguém recebe, não estando dentro do perfil, deixa de beneficiar outras pessoas. Então esse é um motivo para toda a sociedade acompanhar o programa, ver onde ele está sendo aplicado. Na internet, há disponibilidade de ver todos os beneficiários, a lista dos beneficiários, no site do Ministério do Desenvolvimento Social. É possível ver a estimativa de famílias que deveriam ser beneficiadas e hoje não recebem um benefício. E esse foi um salto qualitativo, dentro agora ampliado, do programa Brasil Sem Miséria, que é conseguir identificar quem são essas pessoas que ainda não recebem os programas sociais. E com isso garantir a universalização dos direitos. Agora, quanto a oferecer ou não benefício, fica sempre a pergunta: quantos de nós, ou quanta sociedade, questiona os benefícios que são dados aos grandes capitalistas, aos grandes bancos, que as grandes empresas, que depois de algum ano surfando na onda, depois quebram. Tem um grande empresário aí que vai quebrar, não é? E os bancos de desenvolvimento, como o BNDES, socorreram esse sujeito. Agora, então, por que não criar espaços para a população pobre também se desenvolver? E aí, de fato, a gente conseguir incidir naquilo que eu acho que para mim é o primordial, romper com a desigualdade de renda que existe em nosso país. Para romper a desigualdade, é preciso participação social. Combater a fome e a miséria é um problema de todos nós, não só quem está na situação de miséria. Quando a gente fala em garantir um programa como esse, é qualificar os serviços públicos. As manifestações de ruas nas últimas semanas mostraram que a população quer melhores serviços. E o programa também coloca isso em xeque. Não é só dar o benefício e um cartãozinho. É que a população tenha que ter um programa de qualificação profissional. E em parceria com as entidades da sociedade civil, isso pode ser feito também. É preciso ter um programa socioeducativo para estimular as pessoas a construírem um projeto de vida. Essa é a grande diferença que o programa se propôs a fazer. Queria até reforçar o que disse o Luzi, que os dados do Bolsa Família estão disponíveis no site do Ministério de Desenvolvimento Social. Todo mundo pode acessar e acompanhar e ver. Quero registrar também e agradecer a equipe aqui do Centro de Pesquisa e Formação do SESC de São Paulo, que está acompanhando o programa. Nosso agradecimento. Eu sei que isso tem a ver também com a presença do Luzi, que faz parte, né, desse trabalho. E eu queria ouvir a Ana Maria a esse respeito, porque ela nos contava em off que das atividades em que ela tomou parte, das atividades socioeducativas, para as quais foi convidada pelo Bolsa Família para fazer trabalho social, e isso era uma condicionalidade do próprio programa. Não só pelo, como fala, não fui convidada não só pelo Bolsa Família, eu fui convidada pelo, como é que fala? Pelo CRAS, como fala, Sociedade Amigo de Bairros também. Porque é assim, como fala, para tirar, fui convidada, a gente faz palestra,
tem projetos, aí as mães acompanham as crianças, faz... As mães que são beneficiárias do Bolsa Família ou as Não mães em só, geral? não, as mães em geral. Tá. As mães acompanham, as mães faz, como fala, do sócio educativo, tem palestra, as mães faz capoeira, faz crochê, faz tricô, elas faz bastante coisa. Elas fazem para vender ou elas aprendem nessas Elas atividades? aprendem e faz para vocês, para a gente também. Uhum. É um incentivo para tirar as crianças da rua, para não se misturar com droga, adolescente, principalmente adolescente, porque o adolescente hoje, o que mais a gente vê na vida, um adolescente engravidando muito cedo, fazendo coisas. Principalmente, existe muitas famílias que recebe o Bolsa Família, só que lugar de comprar um mantimento, não. Compra coisa que não tem necessidade nenhuma. Acaba gastando sem necessidade. Aí entra um elemento importante, Aí previsto até na lei, nos decretos que regulamentam o Bolsa Família. Um dos artigos diz sobre a educação financeira. Em várias regiões do país, ainda hoje se permanece na faculdade o curso de economia doméstica. E, de fato, precisávamos restabelecer esse exercício de, como você falava dos tecidos sociais, de pensarmos como fortalecer o vínculo familiar, criar um espaço de acolhida e de encaminhamento no âmbito dos serviços públicos e criar espaços de uma nova economia, uma economia solidária, uma economia que gira no entorno do desenvolvimento local e que agrega vários elementos, como a cultura, por exemplo. Né, André? Isso seria economia doméstica, planejamento, né, de gastos, para toda a sociedade. Né? Um planejamento, como falam, não é bem, como falar, um planejamento familiares, com todos. Claro. E você está falando uma coisa que me suscita outra. É o seguinte, quer dizer, a gestão do programa é interfederativa, né? União, estados e municípios. A gente sabe que o cidadão está no município e que esse e outros programas, essa e outras políticas públicas, podem sugerir também ações no município de emancipação que não são estritamente vinculadas, no caso, ao Bolsa Família. O Bolsa Família pode se articular numa rede de ações do município, que acho que disso que Ana Maria estava falando também, quando falava dos centros de apoio, centros de referência, né? É possível falar isso? Quer dizer, o Bolsa Família pode ser também um dispositivo, um ingrediente de projetos locais de emancipação social, e aí tanto no campo da economia familiar, né, da economia doméstica, quanto da cultura, da educação, da saúde, da mobilidade urbana, etc., do direito à cidade. Com certeza. O melhor exercício é pensar o programa como algo que focaliza uma política. Dentro de todos os cidadãos, as cidadãs, nós temos pessoas que precisam mais. Então é necessário focalizar e olhar as especificidades dessa população. Então o programa ele fala, olha, tem aqui prioritários para esses atendimentos. Então com isso, a sociedade civil, a iniciativa privada pode pensar ações para mobilizar e gerar melhores espaços de construção de cidadania, com qualificação profissional, geração de renda, espaços de economia solidária, feiras de economia solidária. Isso pode ser obtido entre os beneficiários e também entre os inscritos no cadastro único. Às vezes a gente esquece muito de dizer também dessa engenharia social que desenvolvemos no nosso país, que é um cadastro onde as pessoas, dentro de um perfil social, podem ser beneficiadas de todos os programas sociais do país, como Luz Social, como Minha Casa Minha Vida. Então, o Bolsa Família, ele é uma estratégia, se formos pensar. Ele é uma forma de pensar, então, todas as múltiplas demandas de desenvolvimento que a pessoa tem e a sua família. Uma linha que vai costurando. Diga, Carlos. Então, ele pergunta, é possível? Não, está acontecendo. Ou seja, essa política exitosa da Bolsa Família, ela tem colocado em todos os ministérios, quer dizer, quase os programas do governo federal, com outras atividades, até para atingir outros objetivos, como é o caso da violência, e que utiliza a mesma, o mesmo modus operandi do Bolsa Família. Então, quando você pega o programa como Mulheres da Paz, o Justiça Comunitário, o Protejo, vamos lá.
Protec, Protec, a educação de jovens e adultos, a formação profissional. Você vai criando dentro de uma determinada comunidade, somando com os programas do governo do estado e somando com os programas do governo municipal próprio, né? Cada um dos municípios, por exemplo, aqui da grande ABC tem, você vai dando, inclusive, maior consistência para a comunidade. A comunidade ganha vida. Quando eu falo que todos são beneficiários da Bolsa Família, que eu comecei a falar no início, eu estou falando nesse sentido. A comunidade ganha vida e digamos assim, ao ganhar vida, esse alento ela começa a ocupar o seu próprio território. Eu preciso fazer mais um intervalo e a gente já volta. Hoje o Melhor e Mais Justo debate os avanços e desafios do Bolsa Família. Nos programas de inclusão, a articulação de políticas setoriais e de desenvolvimento regional é apontada como essencial para a conquista de resultados positivos. A gente terminou o segundo bloco falando disso. Um outro exemplo, em março agora de 2013, foi firmado um acordo de cooperação entre o Ministério de Trabalho e Emprego e o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome para facilitar a inserção no mercado de trabalho do público do Brasil Sem Miséria. Quais estratégias vocês consideram prioritárias para a promoção de inclusão produtiva dos beneficiários do Bolsa Família? Quer dizer, é a sequência daquilo que a gente estava conversando, né? Então, você tem ali uma articulação municipal, estadual, federal, constituindo redes, né? Redes sociais de proteção, mas também redes de aquecimento da economia, de atividades culturais, de atividades comerciais e assim por diante, de educação, de saúde e tal. Quais são as estratégias? A gente dei um exemplo ali de uma estratégia intersetorial entre 2 ministérios, né? Isso em nível federal, mas quais são as estratégias que vocês conhecem e consideram mais promissoras, mais adequadas para isso? Por um lado, nós temos, em pensar em desafios, identificar e localizar cerca ainda de 370 mil famílias que não estão ainda beneficiadas pelo programa. Então, já parte daí termos um grande desafio, saber onde está. Isso envolve a comunidade, a igreja, as empresas, ajudar a localizar e incluir. E incluir no programa. Para a qualificação profissional, nós temos alguns outros desafios. Pensar a vocação daquela região. Não podemos mais fazer cursos fragmentados, de curta duração, em que não pensam o itinerário formativo da vida das pessoas. Aonde elas vão chegar com aquela formação. Parece que muitas vezes é um curso de cabeleireiro, um curso de panificação, mas muito acelerado e não pensa qual é a demanda daquela localidade, como inserir aquela comunidade. Região. Depois pensar de forma empreendedora a formalização daquelas pessoas. E pensar hoje os novos cenários. A cultura é um espaço que pode trazer muitos jovens para um campo de superação da miséria. A economia criativa, um espaço em que a gente pode valorizar as práticas da comunidade naquilo que ela já sabe fazer, o saber popular podendo ser resgatado por um desenvolvimento da sua comunidade e da sua vida como um todo. Então, pensar qualificação profissional articulada com as demandas formativas delas e do mercado, articular espaços de uma nova economia, as pistas que a economia solidária ajudam a pensar esse espaço, e os novos setores, como da economia, das tecnologias, que podem incorporar essa população que ainda não está no mercado de trabalho. Ana Paula, quais são as boas práticas e as boas perspectivas para programas como esse? Eu acho que o André falou, eu concordo muito. Assim, a gente tem que pensar mesmo em oferecer para soluções locais, né? Não adianta a gente querer dizer que o governo federal vai conseguir pensar uma estratégia que vai servir para o Brasil inteiro, né? Acho que vão ter que ser estratégias locais, talvez articular tanto os estados quanto os municípios, para que eles possam, de alguma maneira, ser parte das propostas, né? Eu, antes do doutorado, eu trabalhei um tempo lá no MDS também, e eu tive a oportunidade de fazer um grupo focal com beneficiários do Bolsa Família sobre esses programas de qualificação profissional. E o que eles falavam era isso: olha, a gente tem aqui 5, 6 tipos de curso, mas
ninguém aqui se interessa por nenhum desses. Então, tipo, não adianta oferecer cursos de... Não, sejam, sei lá, sejam qualquer tipo quais de forem, curso que a comunidade não é demanda para eles, né? Isso não tem interesse, não tem, enfim. Eu acho que tem que ser muito no sentido de primeiro ouvir o que é a demanda desses locais, das comunidades, enfim, para depois construir mecanismos para que isso aconteça de fato. Acho que esse é o caminho que deve funcionar melhor. Carlos, como é que você vê essa questão? O que é... Está bem colocado essa questão pelos dois companheiros, mas uma coisa que me preocupa e que é a nossa experiência, né, estamos trabalhando com isso, mas normalmente o que dá maior eficácia para esse processo é você pensar aquele território que você está atuando e principalmente a ocupação dessa população, a ocupação do território por essa população. Porque a maioria, ao menos na nossa experiência, de que dos que necessitam da Bolsa Família, muitas vezes é até ligado à própria necessidade do território. Exemplifico, talvez com um pouquinho mais de tempo, mas exemplifico. Por exemplo, no nosso programa aqui num dos bairros da periferia com Mulheres da Paz, que tem uma bolsa auxílio de R$190, etc., nós tínhamos 5 mulheres com curso universitário. Não, eu não vou fazer um curso de padeiro, etc., mas por que essas mulheres, num período em que tem emprego e que algumas delas também rejeitaram emprego em carteira assinada, uma delas que eu conversei, né, que deu depoimento, por exemplo, numa dessas grandes montadoras da região do ABC. Então, a pergunta é essa, o que leva essas pessoas a estarem lá? É uma necessidade muito vinculada ao território. Um território de violência, um território de perigo e um território de perigo para suas crias, para os seus filhos. Então ela diz o seguinte, ó, não adianta nada eu pegar um emprego na montadora, porque eu vou sair às 4, 5 e meia da manhã para pegar o ônibus, vou até a montadora, eu chego lá num determinado horário, e quando eu volto aqui, 6, 7 horas, inclusive com a questão de trânsito, etc., ou um pouco mais cedo, quem é que fica com meus filhos, com os meus velhos, com os meus deficientes? Então, se eu não pensar que a população organizada daquele território ocupa o seu território, eu não vou ter êxito, né? Até para explorar essas funções, inclusive economicamente, com as vendas, com as coisas que eu posso fazer e, principalmente, organizar essa população para grupos de autoajuda. Sim, do tipo assim, olha, isso nós fizemos uma experiência exitosa, eu vou fazer um grupo de trabalhadoras domésticas e vamos se revezar. Segunda-feira você cuida do meu velho. Na terça-feira eu cuido do meu velho e dos seus filhos. Eu vou buscar na quarta-feira uma terceira, etc. Isso tem colocado o auxílio como um fator que potencializa. Você tem que estar trabalhando a coletividade para ocupar território. E aí eu mato 2 coelhos com uma cajadada só. Não só esse desenvolvimento, ou 3 ou mais, certo, coelhos, porque um é esse desenvolvimento do território e do companheirismo. Né? Você cria graus de comunidade, de civilidade, de colaboração, de autocuidado. Exatamente. A segunda coisa que eu crio é que, a hora que eu ocupo um território, no mínimo, eu deixo menos território, menos espaço para o crime organizado e para o desorganizado. Ou seja, eu dou mais segurança para esse território. Eu tomo conta me aproprio claro, do espaço aí urbano. É que tem que entrar o Estado, no caso o município, com os seus programas integrados. E tem algumas respostas que a gente já tem informações prévias. Por exemplo, pensando na insegurança alimentar, domicílios que têm mulheres, a insegurança alimentar aumenta. Domicílios que têm populações negras, a insegurança alimentar aumenta. Onde tem crianças, aumenta. E tem um outro lado que é muito trágico. No meio rural, a taxa de insegurança alimentar também é muito grande. Então, ao pensar um programa de qualificação profissional, precisa não só pensar a realidade
da cidade, mas também pensar essa articulação campo-cidade e que maneira é possível incluir ribeirinhos, que são contemplados com o programa Bolsa Família, extrativistas, os acampados e assentados da reforma agrária. Então, buscar essa conexão entre os diversos universos, nos vários territórios, e criar sistemas locais de segurança alimentar e nutricional e de estímulo à geração de renda. Agora, mas eu de uma forma eu profícua. tenho aqui alguns dados, estava falando aqui nas minhas fichas, que, por exemplo, desde a criação do programa, houve uma redução de 8,7% da quantidade de crianças trabalhando. Né? Quer dizer, a Bolsa tirou gente, 8,7% das crianças que trabalhavam, trabalho infantil, por cento, no campo, e 2,5% em áreas urbanas. Pode não ser muito, mas já vai na direção também do que você está dizendo. Né? E mais recente, com uma decisão importante, acertada, de ampliar o número de beneficiários para 17 anos, agora no mês de maio, isso aumentou ainda mais a chance de trazer os jovens, trazer as crianças para o espaço de acolhida, de solidariedade, estimular a educação no tempo adequado, porque o que a gente vinha vendo era, rompemos com o nível da falta de escola em algumas localidades, universalizando o acesso. Mas por aí ainda existia um grande déficit de escolaridade, né, de ensino e série, e também de evasão escolar. Então, trazendo as crianças, os jovens para o programa, também permanece o jovem mais tempo estudando, potencializa a prática de esporte e de cultura, e aí, de fato, a gente vê uma pujança, uma sociedade ativa, se autocuidando e garantindo um espaço também de novos tecidos para amarrar a sociedade, combater as drogas e a violência. Ana Maria, para você, o Bolsa Família e os contatos que você fez lá, nos trabalhos socioeducativos, no bairro, etc., eles foram, de fato, significativos em gerar ajuda mútua, gerar mais conhecidos, amigos, mais colaboração entre as pessoas, ou não fizeram esse papel? De uma parte foi bom, né? Porque eu fiz mais fiz mais amigo, tive mais contato com tive mais contato com a comunidade, que coisa que eu não tinha. Porque quando eu morava em São Bernardo, tudo bem, eu tinha mais facilidade e mais contato com os pessoal da comunidade. Agora, quando eu casei, que eu fui para Santo André, eu não tinha contato com ninguém. Posso fazer uma pergunta para você? Pode, claro, se eu souber responder. É a respeito do Bolsa Família mesmo. Existem muitas mulheres que recebem o Bolsa Família, né? Será que foi por isso que elas fazem filho até demais, só porque elas recebem o Bolsa Família? Mas para mim, eu que não sou mulher... Não. Pelo que eu saiba, há dados que mostram o contrário, né? Quer dizer, o teu Bolsa Família, uma das críticas que se dizia é que ter Bolsa Família, então as pessoas iam ter mais filhos para poder eventualmente angariar mais recursos, porque tem lá critérios, número de filhos na escola, etc. E que você vê ao contrário, na medida em que elas se emancipam, tem mais condição de cuidar de si, tem inclusive mais condição de fazer o mínimo de controle e planejamento. Aliás, ser ela quem recebe o dinheiro, né, faz com que ela também ganhe uma certa independência em relação aos seus parceiros, maridos e tal. Eu já acho ao contrário. Eu acho assim, porque tem muitas... Você não entendeu a pergunta que eu fiz, Luiz. Falando assim, ó, existe muitas mulheres que só faz filho porque recebe o Bolsa Família. Aí, no fim, não tem responsabilidade nenhuma com a criança. Faz por fazer. Quando está dentro da barriga, tudo bem. Para elas, tá mil maravilhas. Quando sai... Elas não estão nem aí, elas fazem assim, ó, deixa abandonado, não cuida. Mas elas não faziam isso sem ter o Bolsa Família? Ou só porque tem o Bolsa Família? As duas coisas. Deixa eu ouvir aqui o Carlos. A pergunta que eu fiz para você, por que muitas mulheres, mesmo recebendo o Bolsa Família e não recebendo o Bolsa Família, faz filho até demais? Carlos, o que você acha? Ana Paula, André, me ajudem aí. Vamos lá. Olha, primeiro, a pergunta que
que ele faz é o seguinte, quer dizer, você não é exatamente o Bolsa Família e essa pequena porcentagem que aumenta por causa do filho é que vai fazer mais filho. Eu acho que é uma questão, aqui é uma questão mesmo de educação. Foi Tá como, certo? como a pergunta que você me É uma fez, eu te questão, respondi. é uma questão de condição de vida. E que eu não tenho esses dados, né? Talvez ela possa dizer mais. Eu acho que não é isso só- não aumenta. Quando O- melhora as condições de vida da população, por exemplo, no Brasil, historicamente no Brasil, à medida que vai aumentando as condições de vida e havendo maior distribuição de renda, o índice de natalidade brasileiro vem diminuindo, década após década, ano após ano, né? E aí evidentemente, você tem casos isolados que não explicam isso. Agora, isso não é um fenômeno só brasileiro. Com maior educação, com maior distribuição de renda, com melhores condições de vida, a tendência é diminuir a natalidade. Diminui e a não natalidade aumentar. e melhora o planejamento familiar, Exatamente, né? porque Isso tem tem sido condição. clássico. Agora, é claro. É a questão que entra educação, respeito, entra educação, entra respeito, entra escola, porque tem muito... Saúde, informação. Informação, né? porque Acesso tem às coisas. muitos jovens, como fala, tem muitas garotinhas de 10 a 12 anos que fala para a mãe que vai para a escola. A mãe está acreditando que está na escola mesmo, só que infelizmente não tá na escola. Está fazendo isso e fazendo aquilo. Mas tem um problema, É Ana, mu- e acho que é importante a gente pensar nisso. A gente não olhar com um filtro moral, porque senão a gente culpa e começa a julgar um ao outro. O espaço que o programa pode potencializar é o de construção de valores comuns. Quais são os valores que nós queremos construir coletivamente para se viver em sociedade? Para se viver em sociedade, precisa algumas condutas, algumas regras que a gente precisa se convencionar. O que a gente tem visto há tanto tempo é que essas regras vêm sendo colocadas de cima para baixo e a gente reproduz isso num estado heteronormativo, machista, e a gente vai construindo isso, mulher procriadora, e a gente não consegue ver de uma forma crítica o nosso papel na sociedade. E é isso que as ações socioeducativas do programa, as ações de qualificação profissional, têm que construir nessa disciplina, nesse conjunto de elementos para discutir cidadania. As pessoas precisam entender, olha, eu quero ter meu direito de reproduzir-me. Isso é um direito inalienável. Cada um pode ter o filho quando quiser e onde quiser. Receber ou não Bolsa Família, né? E ter as condições de Entenda bem, receber. eu não estou criticando ninguém. Não, mas Não, senão sim, mas a é uma gente questão reproduz, importante porque esse é o mesmo. diálogo que os jornais sensacionalistas, os jornais que são contra os programas colocam. Agora, por que numa sociedade, se a pessoa como fala, de classe alta ou média que seja, não se mistura com a classe pobre? Então, Esses são os elementos. Ana Maria, esse seria um outro programa. Nós infelizmente, temos que acabar o nosso tempo. Frente a frente Terminou, com a Ana continuaremos esse debate. Esse não é o debate do Bolsa Família, porque aí você tem problemas de classe, né, de discriminação de classe no Brasil, enfim. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês, agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Logo, o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que a gente já fez por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelas redes sociais, facebook.com/RedeTVT, pelo Twitter, @RedeTVT e pelo canal 13 da NET. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço!